Senhor presidente, por acaso, aleatoriamente, eu abri o Twitter e verifiquei aqui um Twitter da Folha de São Paulo. Está escrito assim: Joel Pinheiro da Fonseca, deve ser um articulista da Folha, suponho. Afasta de mim esses cálices. Ou surge uma alternativa a PT e Bolsonaro, ou oscilaremos entre o ódio e o medo. Ouviu, senhor presidente? E eu fiz questão de lê-lo, porque de uma forma muito clara, tal fato vem se reproduzindo no Brasil inteiro e também aqui na Assembleia Legislativa. Como o país só tivesse dois descaminhos: ou o descaminho do Bolsonaro ou o descaminho petista. Como não pudesse haver outras soluções que não completassem, que não contemplassem nem o medo, nem o ódio. O Brasil é grande demais para ficar preso a esses dois extremos numa pretensa eleição presidencial que só ocorrerá daqui a 3 anos e 2 meses. Eu nunca vi tantos pré-candidatos e campanha tão cedo, a começar pelo próprio presidente da República, que faz questão de afastar todos aqueles que se aproximam dessa pseudo-posição de centro-direita, estigmatizando-os para não fazer sombra a ele, Bolsonaro. Como ele mesmo se tornou o seu pior e mais severo adversário. O tempo está mostrando que, se tiverem paciência, ele está liquidado, quiçá, sob o ponto de vista da sua representatividade popular, em agosto de 2020. Estou afirmando, senhor presidente, que na toada do desgoverno Bolsonaro, até 2020, ele estará tão popular quanto esteve o ex-presidente Temer e a ex-presidente Dilma, até agosto do ano que vem. E não tenho bola de cristal, apesar de ter o desejo de tê-la, mas não tenho. Porque se tivesse, né, montaria uma cabana e faria previsões para o futuro. De outro lado, quem leu os jornais e a internet do dia de ontem, também há de verificar que lá estava descrito que, se as eleições fossem hoje, Haddad ganharia de Bolsonaro. Se as eleições fossem hoje, mas não são, serão daqui a 3 anos e 2 meses.
Então, essa precipitação eleitoral faz com que ninguém governe e nem tampouco se construa nenhuma aliança de centro-esquerda nesse país, porque as candidaturas já vão sendo colocadas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador do estado, que eu não tenho nem segurança se a gente consegue pagar a folha de pessoal no primeiro semestre de 2020, porque, sei lá, em novembro, o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, não retirar de pauta a liminar da ministra Carmen Lúcia sobre os desígnios da partição dos royalties e participação especial no regime de partilha, que ela suspendeu por liminar. Se isso ocorrer, esse julgamento, e a liminar caiu, acabou o governo do estado do Rio de Janeiro. E essa pré-candidatura prematura do governador a presidente também vai para o espaço. Então, no meu entendimento, era a hora dos governantes governarem e das oposições fazerem oposição, para muito mais tarde se discutir quem serão os candidatos, porque essa precipitação de candidaturas leva a um antagonismo cada vez mais radical e os governos vão se tornando cada vez mais enfraquecidos. Essa é a realidade que nós estamos vendo. E, enquanto isso, eu olho para as finanças públicas do nosso Estado e do nosso país, os rombos financeiros são estratosféricos. Parece que os nossos governantes ou são obtusos na sua forma de olhar números, ou se alienam e vivem como estivessem ali naquele mundo de Alice no País das Maravilhas. Aliás, ontem eu refletia sobre o que dizia o autor de Alice no País das Maravilhas, em torno, seguramente, de galhofa, que vale para os nossos governantes. E aí, nossos governantes, estou falando do estado do Rio de Janeiro e do nosso Brasil, falando de Wilson Witzel e Jair Bolsonaro. Lá no livro, o autor, na boca de um daqueles personagens, diz o seguinte: se tivermos diversos caminhos a escolher, qualquer caminho serve. Só pode ser uma galhofa, porque 300 anos antes, Shakespeare fez outra afirmação, que quando não sabemos o caminho, qualquer caminho dará errado. Exatamente ao contrário. E é como é que estão lá os nossos governantes. Não sabem o caminho, tomam um caminho que vai dar errado. Porque você não conhece nenhum. O que você vai tomar vai dar errado. Eu não tenho a menor dúvida. E ficamos nós aqui tentando, cada um
nas suas possibilidades, remendar. O senhor presidiu ontem, junto com o deputado Dionísio Lins, a audiência pública sobre o BRT da Avenida Brasil, chamado Transbrasil. E verificou o quê? Que o município do Rio de Janeiro fez um projeto que está implantando com grande velocidade nesse momento, para ficar concluído em agosto de 2020, às vésperas da eleição, sem ter conversado com o governo do Estado, com as prefeituras lindeiras que tomam a ponte Rio-Niterói, das prefeituras da Baixada lindeiras a Rio São Paulo e a Rio Petrópolis, esquecendo de tudo, no eixo da Avenida Brasil, eixo estruturante do nosso Estado. E aí veio à tona, para concluir, senhor presidente, o problema que é o túnel Marcelo Alencar, que os operadores estão anunciando que vão abandonar porque não recebem pela manutenção, e o VLT, que os operadores estão anunciando que também vão abandonar. Eu me lembro, deputado Eliomar, que eu fui um dos poucos deputados dessa casa que insistiu que era um crime derrubar a Avenida Perimetral, que não pertencia ao município do Rio de Janeiro, porque foi construído pela União, que fazer análise de trânsito da Rodrigues Alves com o eixo duplo implantado era apenas um cotejo de volumes de tráfego, mas não de organização da cidade. E hoje a gente está vendo que, para o transporte coletivo de ônibus, um problema enorme se criou em torno da rodoviária Novo Rio. E até mesmo, deputado Eliomar, até hoje não está certo como é que esses ônibus imensos de BRT, que vêm da Transbrasil, onde é que eles vão retornar? Talvez um retorno na Presidente Vargas, na Uruguaiana e outra na Rio Branco. Imagine o tempo de espera dos semáforos para esses grandes ônibus fazerem uma curva, né, tão estreita, tão apertada nesses retornos. Então, é uma desorganização, uma falta de caminho, né, que nos deixa sempre muito temeroso. Mas já excedi meu tempo, vou ocupar aqui a presidência para que Vossa Excelência faça uso da palavra.